Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Meu nome é Ricardo Silva, tenho 34 anos e sou engenheiro de áudio e machine learning. Até 2 semanas atrás, minha maior preocupação era otimizar algoritmos de reconhecimento de fala para uma empresa que usa um aplicativo revolucionário de tradução simultânea que ajudei a desenvolver. Agora, por questões de ser algo extremamente conhecido, prefiro ocultar o local do meu trabalho e o nome do aplicativo, pois não quero problemas depois. Sou uma pessoa racional. Acredito em dados, em padrões verificáveis, em explicações lógicas. Minha esposa Marina costumava brincar que eu tinha alergia a mistérios. Ela era o oposto de mim, uma arquiteta que acreditava que os espaços guardavam memórias, que as paredes sussurravam histórias. Antes eu ria, mas agora não rio mais. Marina morreu há 2 anos em um acidente de carro. Pelo menos era o que eu acreditava. O que eu precisava acreditar para continuar funcionando. O que vou contar vai soar como loucura, psicose, paranoia induzida por luto. Eu também teria pensado isso antes, mas agora sei que a linha entre tecnologia e espiritualidade é mais fina do que imaginamos. Que os mortos não estão simplesmente idos, eles estão presos entre frequências, e alguns deles aprendem a usar nossas ferramentas para falar conosco. Esta é a história de como minha esposa morta usou um algoritmo de recomendação de filmes e um aplicativo de tradução para me contar que foi assassinada e para me levar até seu assassino. Parece loucura e eu sei, mas isso ocorreu comigo. Então pegue sua pipoca, pois isso vai levar um tempo. Tudo começou com um e-mail numa quarta-feira às 14h37. Estava em uma reunião de alto nível, apresentando os últimos avanços do meu trabalho para investidores japoneses. Meu telefone vibrou 3 vezes seguidas. Quando finalmente pude olhar, era o nosso serviço de streaming corporativo, me sugerindo uma lista bizarra. O Silêncio dos Inocentes, O Sexto Sentido, A Hora do Pesadelo, puro terror. Eu detesto terror, mas Marina adorava. Apaguei o e-mail, atribuindo a um erro de algoritmo. Mas 3 dias depois, outra recomendação. PS, Te Amo, o filme que assistimos em nosso primeiro aniversário. Aquele que ela chorou do início ao fim, e eu fingi que algo entrou no meu olho. Coincidência, pensei. Algoritmos são esquisitos às vezes. Mas então as vozes começaram. Na sexta-feira, enquanto testava a versão beta do meu aplicativo em modo ambiente no metrô lotado, aconteceu a primeira anomalia. O aplicativo funcionava através de fones especiais, que isolavam um ruído externo e traduziam conversas ao redor em tempo real. Ideal para espiar negociadores em Tóquio ou turistas em Barcelona sem ser notado. Na linha amarela, entre Consolação e Paulista, ativei o modo captura de idiomas urbanos. Primeiro, o esperado, sotaques paulistanos, nordestinos, um pouco de espanhol, inglês turístico. Depois, o inesperado, entre sussurros metálicos do vagão, uma voz clara, feminina, em português perfeito, mas com cadência antiga. Ele não sabe que está sentado no meu lugar. Olhei ao redor. Ninguém falava perto de mim. O celular mostrava. Fonte de áudio indeterminada. Dialeto. Português brasileiro, variação carioca, década de 1960. Ajustei os fones. Outra voz, masculina, rouca. A luz do túnel não é saída, é entrada. A temperatura pareceu cair 5 graus. Desliguei o aplicativo. Quando cheguei em casa, verifiquei os logs. Nenhuma das gravações correspondia a padrões vocais detectados nos microfones externos. O software classificou como interferência de baixa frequência e sugeriu calibração. Segunda-feira seguinte, 9h17. Segundo o e-mail do aplicativo, baseado em seu recente interesse em suspense, você pode gostar de Os Suspeitos 1995, A Garota Exemplar 2014, Homem Duplicado 2013. 3 histórias sobre identidades falsas. Pessoas que não são quem parecem. O mais estranho é que eu tinha assistido ao Homem Duplicado na semana anterior, baseado num livro do Saramago que Marina me dera anos atrás. Será coincidência? Bom, pensei que algoritmos de recomendação funcionavam assim mesmo. Cruzavam dados de visualização, pesquisas, até o tempo que você passa pausado.
em determinada cena. Eu sabia disso melhor que ninguém. Minha tese de mestrado fora sobre Machine Learning preditivo. Mas a quarta recomendação na lista me deixou desconfortável. PS. Te Amo 2007. O filme que Marina e eu assistimos no primeiro aniversário de namoro. Ela chorou do início ao fim. Eu fingi que algo entrou no meu olho. Afinal, na minha cabeça, homem não chora, não na frente dos outros. Como eu já disse no início, Marina morrera há 2 anos. Acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes. Chuva, aquaplanagem. Essa foi a explicação que me deram. Deletei o e-mail com mais força que o necessário. Na segunda semana, as recomendações começaram a vir com datas. Como uma programação macabra. Impacto Profundo assisti até a quinta. Enterrados Vivos disponível em 7 dias. O Segredo dos Seus Olhos disponível em 14 dias. Impacto Profundo era o filme preferido do meu pai. Sobre um cometa em rota de colisão com a Terra. Por que urgente? Assisti. Durante as cenas de destruição, o aplicativo que eu deixava sempre ativo, Hábito de Desenvolvedor, captou, não é sobre asteroides, é sobre impactos pessoais. O que você ignora, acerta você. E então, uma voz clara, como se estivesse ao meu lado no sofá. Ela não queria ir naquele dia. Era Marina, inconfundível. O jeito de arrastar os S, o sotaque carioca suave que nunca perdeu, mesmo depois de anos em São Paulo. Meu coração parou. Tirei os fones, mas eles continuaram sussurrando no sofá. Você insistiu. Era verdade. No dia do acidente, Marina não queria dirigir até Atibaia para ver o terreno de um cliente. Estava cansada. Eu insisti. É importante, Marina. O cliente é grande. Ela foi, mas não voltou. Isso me machuca até os dias de hoje, como se eu a tivesse mandado para a morte. Na quarta-feira, durante um teste do aplicativo num call center, terceirizado em Moema, as vozes voltaram. Eu estava calibrando o software para ignorar ruídos de teclados e ventiladores, quando, claramente, através dos fones escuto alguém falar. Ricardo, meu nome, em voz feminina. Não era Marina, mas algo parecido. Cuidado com as sombras que falam através das máquinas. Desta vez, salvei o áudio. Analisei no espectrograma. A voz ocupava frequências incomuns para cordas vocais humanas, abaixo de 85 Hz e acima de 15.000 Hz simultaneamente. Como se alguém falasse normalmente enquanto um subwoofer e um apito de cachorro soassem junto. Mostrei para o Caio, nosso especialista em áudio. Interferência eletromagnética, Manoeli disse, mastigando um salgado. Esses call centers são cheios de equipamento velho, linhas cruzadas, vazamento de radiofrequência. Mas falou meu nome. Pareidolia auditiva. Seu cérebro está buscando padrões onde não tem. Fica calmo. Isso acontece. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu estivesse trabalhando demais. Desde a morte de Marina, eu mergulho no trabalho fazendo 80 horas por semana. Desenvolver o aplicativo fora minha obsessão, minha maneira de não pensar no silêncio do meu lar. Sem minha esposa. Quando saio do trabalho, resolvi assistir ao filme O Segredo dos Seus Olhos. Assim que o filme acabou, fiquei pensando nele. Sobre o filme argentino que fala sobre um crime não resolvido, o que me fez questionar o acidente. Revirei os projetos de arquitetura dela no HD externo, onde transferi tudo. Depois que ela se foi, encontrei e-mails com um tal de Hugo Mendes, empresário do setor imobiliário. Ela se recusava a aprovar alterações estruturais que enfraqueciam um projeto na serra. Ele ameaçava processá-la. O último e-mail dela, uma semana antes de morrer, dizia: Senhor Mendes, me recuso a compactuar com práticas que colocam vidas em risco. Se insistir, comunicarei às autoridades. Ela estava prestes a denunciar um homem poderoso. E dias depois morria. Coincidência, talvez. Mas eu já não acreditava em coincidências. Resolvi nessa mesma noite assistir Enterrado Vivo. E caramba, foi a recomendação mais perturbadora. Assistir a um homem lutando para escapar de um caixão enquanto o aplicativo sussurrava. Procure o quarto projeto, o que não está nos arquivos. O quarto projeto. Marina numerava versões. V1, V2, V3, mas V4. Encontrei seu sketchbook físico. Nas últimas páginas, esboços de uma estrutura subterrânea. Um bunker. Anotações. M insiste em incluir sem aprovação. E coordenadas GPS. No dia seguinte, chamei Caio, meu amigo de áudio e da vida. Mostrei tudo. Ricardo, isso é muito Conan Doyle, cara. Quando você elimina o impossível. Para quem não sabe, Arthur Conan Doyle foi um escritor escocês, nascido em 1859. Célebre por criar o detetive Sherlock Holmes. O que resta, por mais improvável que seja,
Deve ser a verdade escondida nessas coordenadas, preciso ir lá. Você viria comigo? E sem pensar duas vezes, nós fomos até lá. Resolvemos ir durante a noite para não chamarmos atenção. Mas a serra, à noite, é um lugar diferente. A floresta respira. O aplicativo captava fragmentos. Perto. Ela andou aqui. O solo não esquece. Encontramos a construção subterrânea. Dentro, equipamentos de áudio modificados, incluindo protótipos roubados do nosso laboratório. E um diário. Dr. Álvaro Costa, pesquisador de infrassom, estudando memórias ambientais, a teoria de que eventos traumáticos deixam impressões no ambiente, captáveis em certas frequências. Marina descobrira não apenas as fraudes nas construções, mas isso, Hugo Mendes estava financiando experimentos para captar consciências, imprimir memórias humanas no tecido da realidade. O bunker não era apenas uma sala, era um arquivo do horror, enquanto Caio e eu explorávamos aquele espaço subterrâneo com nossas lanternas. O meu aplicativo começou a captar não uma voz, mas uma cacofonia. Sussurros sobrepostos, gemidos em diferentes tons, frases truncadas em frequências distintas. Como entrar num corredor de hospício invisível. Me soltem. Onde está minha filha? Não consigo sair. Cada voz ocupava uma faixa específica no espectro. Eram muitas, dezenas. Meu Deus! Ricardo Caio sussurrou, o rosto pálido na luz azulada da lanterna. Isso não é interferência. Ele estava certo. Na parede, um painel antigo de controle com dezenas de canais, cada um com uma etiqueta manuscrita. Marina Silva com o canal 7.83 Hz e uma lista interminável de nomes, com cada um com uma frequência bem específica. A lista continuava por 23 canais, 23 pessoas. Ele não estava apenas matando, ele estava colecionando. Falei isso com a minha voz saindo rouca, cheia de uma fúria gelada. Caio examinou os equipamentos, gravadores de fita de rolo modificados, osciladores, antenas estranhas enterradas no solo do bunker. Está usando a ressonância natural da Terra e combinando com frequências específicas do cérebro humano no momento da morte. Trauma extremo. Ele folheou um caderno de anotações que encontrou. Olha isso. O pico de atividade cerebral no momento de morte violenta cria uma impressão duradoura no campo eletromagnético local. Com equipamento adequado, podemos estabilizar e isolar a impressão. Ele está preservando o momento da morte deles. Peguei o caderno. As anotações eram meticulosas, como um cientista registrando experimentos. Sujeito MS arquiteta. Morte por impacto veicular. Frequência de pico 7.83 Hz. Ressonância Schumann. Impressão mostra notável resiliência. Padrões de pensamento mantém coerência por 18 meses. E contando, demonstra tentativas ativas de comunicação através de dispositivos eletrônicos próximos, caso excepcional. Sujeito a código pesquisador. Morte induzida por choque térmico controlado. Frequência 12.4 Hz. Alpha Theta Borderline. Impressão útil para pesquisa técnica, mas mostra deterioração cognitiva acelerada. Era como uma ficha de espécimes. Meu estômago embrulhou. Temos que documentar tudo, disse Caio, já filmando com um celular. Cada canal, cada nota. Isso é, a porta de metal rangeu atrás de nós. E então Hugo chegou, com 2 capangas. Ela tá aqui, Ricardo, ele disse, quase orgulhoso. A sua Marina, presa em 7.83 Hz, a frequência da Terra. Ela tem tentado falar com você há meses, usando o que está ao alcance. Seu aplicativo, seu serviço de streaming. Eu olhei para os equipamentos. Marina estava ali. Não um fantasma, mas uma impressão. Uma memória tão forte que aprendera a manipular frequências, a enviar mensagens através do ruído digital. Hugo Mendes não parecia um vilão de cinema. Era um homem de meia idade, com óculos de grife e um casaco caro, embora manchado de barro. Os 2 homens atrás deles, sim. Esses tinham cara de quem fazia o trabalho sujo. Ricardo Silva. Ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Recebi alertas dos sensores de movimento. Imaginei que seria você eventualmente. Marina sempre disse que você era teimoso. Que fez com ela? Minha voz soou estranha, distante, como se fosse outra pessoa falando. Nada que ela não tenha provocado, ele respondeu, caminhando pelo bunker como um curador num museu. Ela descobriu o Projeto Eco. Não apenas as irregularidades nas construções, mas isso tudo,
o que vocês estão vendo. Estávamos tão perto de um avanço revolucionário, Ricardo. Imortalidade prática, preservar a consciência além da morte corporal. E ela queria denunciar, destruir tudo por moralidade. Caio não conseguiu se conter. Você está prendendo pessoas em frequências. Isso é tortura. Hugo ergueu a voz e pela primeira vez viu o fanatismo por trás da fachada polida e gritou: é preservação. Elas não estão sofrendo, estão cristalizadas no momento mais intenso de suas existências. E aprendendo, Ricardo, sua Marina é a prova. Ela aprendeu a modular sua frequência, a interagir com o mundo digital. É brilhante. Ele apertou um botão no painel. O canal 7.83 Hz ativou. E a voz de Marina encheu o bunker, mas diferente. Estava angustiada e presa. Ricardo, não é acidente. Ele mandou cortar os freios. O caminhão estava esperando. Eu, para desviar, perdi o controle do carro, mas sem freios. Perdi o controle. Estou aqui, presa. Me ajude. Hugo riu e depois comentou com orgulho. Foi muito profissional. O caminhão entrou na frente. Parecia um acidente, mas ela não morreu imediatamente. Teve quase um minuto consciente. Tempo mais que suficiente para uma impressão de qualidade. A raiva que senti então não foi quente, foi gelada. Um gelo que queimava por dentro. E os outros? Todos os outros acidentes? Perguntei, apontando para o painel. Hugo, com uma frieza que não era humana, disse: necessários. O Dr. Costa descobriu como isolar as impressões, mas começou a ter escrúpulos. A fiscal do CREA estava prestes a embargar todas as obras. O jornalista fazia perguntas erradas. O operário viu coisas que não deveria. Caio estava filmando discretamente, o celular parcialmente escondido atrás de uma mochila. Por que mantê-los aqui? Perguntei, ganhando tempo. Pesquisa. Cada frequência é diferente. Cada morte deixa uma assinatura única. Estamos mapeando, Ricardo. Quando dominarmos o processo, poderemos oferecer a ricos e poderosos uma forma de eternidade. Imagine morrer, mas sua consciência continuar aconselhando seus herdeiros, protegendo seu legado, pelo preço certo. Claro, ainda mais agora com os robôs. Imagina, essa consciência dentro das máquinas. Isso é maravilhoso. E só quem tiver dinheiro será eterno. Muita gente influente e com muito dinheiro está apoiando o meu projeto. Porque você acha que ninguém relatou nada sobre os freios do carro de sua esposa? E agora você veio fazer companhia a eles. 2 novos espécimes. Um engenheiro de áudio e seu assistente. As frequências de vocês serão fascinantes. Ele era completamente insano. Um monstro com discurso de visionário. O silêncio que se seguiu às palavras de Hugo foi mais estridente que qualquer grito. A frieza daquela revelação de que pessoas poderosas estavam por trás, protegendo-o, garantindo que assassinatos fossem abafados como acidentes, me atravessou como uma lâmina. Não era apenas um psicopata solitário. Era um sistema, uma rede. Caio manteve o celular estável, mas eu via o tremor em sua mão. A gravação continuava. Cada palavra, uma prova. Então foi você quem cortou os freios, eu disse. Minha voz agora estável, carregada de um ódio tão concentrado que parecia cristalizar o ar. Hugo sorriu, um gesto vazio. Eu não, Ricardo. Eu apenas encomendei o serviço, assim como encomendo uma reforma ou uma consultoria. Sou um gestor de recursos inclusive humanos. Ele se aproximou do painel, passando os dedos sobre os controles deslizantes dos canais, como um pianista sobre teclas. Mas sua Marina, ela foi especial. A resiliência dela, a vontade de se comunicar. Ela tentou usar o cinesage, sabia? Nos primeiros meses, enviava interferências para o algoritmo, tentando fazer com que filmes específicos chegassem a você. Foi assim que descobrimos o potencial da comunicação direcionada. Ela não era uma vítima, era uma pioneira. O canal 124 Hz do Dr. Costa ativou C por conta própria, distorcendo as luzes do painel. Uma voz masculina, carregada de fadiga e terror intelectual, ecoou. A taxa de decaimento é exponencial. Sem ancoragem física, é tortura. Você está criando fantasmas conscientes de sua própria agonia. Álvaro, sempre o pessimista. Suspirou Hugo, desligando o canal com um clique seco. Ele não enxergava o potencial, via apenas sofrimento. Não compreendia que estávamos transcendendo a carne. Foi então que minha visão, nublada pela raiva, focou em um detalhe que havia ignorado. Em uma bancada ao lado, protegido por uma caixa de acrílico, havia um pequeno servidor com luzes piscando. Um roteador. Cabos de rede subiam pelas paredes de concreto,
saindo por um duto no teto. Você está transmitindo isso? Eu disse, percebendo. Isso não é só um arquivo. É uma transmissão. O sorriso de Hugo se alargou, verdadeiramente orgulhoso agora. Finalmente, o brilhante Ricardo percebe. Sim, claro que estou transmitindo. Este bunker é um estúdio, uma estação de captação e broadcast. Os assinantes do Projeto Eco podem sintonizar suas frequências dedicadas, conversar com seus entes queridos preservados, ou, no caso dos mais pragmáticos, consultar as impressões de especialistas que contrataram postumamente. O Dr. Costa, por exemplo, ainda resolve problemas complexos de física para um de nossos clientes. Ele só não sabe que está morto. Caio engoliu em seco. Isso é perverso. É o futuro. Hugo retrucou, os olhos brilhando com fanatismo. E é a prova de investigações. Porque quem investigaria? Os mesmos homens de terno que estão na nossa lista de espera, ansiosos para garantir seu lugar na eternidade digital. Os políticos que já nos fazem favores em troca da promessa de vida após a morte. Sua esposa, Ricardo, morreu por causa de freios cortados. Mas você vai simplesmente desaparecer. Como o Dr. Costa, como o operário, 2 curiosos a menos na serra. Tragédia. Ele fez um sinal quase imperceptível para os 2 capangas. Eles se espalharam, bloqueando a saída pela porta e a janela quebrada. Mas antes de você se juntar à coleção, Hugo continuou voltando-se para mim. Quero que você veja o ápice do nosso trabalho. O protótipo funcional. Ele caminhou até uma geladeira de laboratório no fundo do bunker e a abriu. Não havia amostras biológicas, mas uma fileira de pequenos dispositivos eletrônicos, cada um do tamanho de um cartão de crédito, pulsando com uma luz azul suave. Transmissores portáteis de consciência ancorada, conectados via satélite. A pessoa não precisa mais morrer aqui. Podemos coletar a impressão em qualquer lugar e transmiti-la para o assinante, onde quer que ele esteja. Imagine ter o conselheiro financeiro falecido sussurrando em seu ouvido durante uma reunião importante em Tóquio. Imagine ter o general morto analisando o campo de batalha em tempo real para você. É isso que sua esposa nos ajudou a refinar. A memória do confronto dentro do bunker não vem em forma linear, vem em sensações. No cheiro primeiro, um odor adocicado industrial, quase enjoativo, que tomou o ar assim que o tambor tombou. Cheiro de solvente, de combustível guardado há muito tempo naquela umidade. O líquido escorria pelo chão de concreto, como uma serpente prateada à luz trêmula das lanternas e dos equipamentos, encontrando frestas, contornando pilhas de fita, avançando em direção à porta. Hugo Mendes não era um lutador, era um teórico, um gerente de atrocidades. Quando suas ordens falharam e seus capangas se viram em uma briga real, seu movimento foi de pânico disfarçado de autoridade. Ele veio para mim não com um soco, mas com as mãos abertas, tentando agarrar, conter, como se eu fosse um documento desobediente que precisava ser recolocado na pasta certa. Seus dedos, finos, se fecharam em torno do meu pescoço. A pressão era mais surpreendente do que forte. O choque veio do contato, da invasão, do absurdo daquela intimidade violenta. Enquanto isso, o mundo ao redor se decompunha em câmera lenta. Caio, meu amigo de escritório que consertava interfaces de áudio e tomava café demais, se transformou em outra pessoa. Vi nos seus olhos um cálculo frio, uma avaliação de riscos que ia além do medo. Ele não enfrentou o capanga que avançava sobre ele. Recuou, usou a desvantagem de peso a seu favor, puxou o homem para frente usando o próprio impulso dele. O capanga, um brutamontes que cheirava suor barato e tabaco, tropeçou no tambor tombado, e o som do crânio dele, batendo na quina de uma bancada de metal, foi seco e final. Um ruído de melão maduro caindo no chão. O corpo desabou, imóvel sobre a poça que crescia. Foi então que Caio viu o isqueiro. Estava no chão, ao lado da mão aberta do capanga. Um modelo barato de metal desgastado. Ele se abaixou e o pegou, no movimento fluido. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo sobre o ombro de Hugo. Não houve palavras. Não era necessário. Era uma confirmação, um último recurso, um acordo silencioso de que dali só sairíamos se aquilo tudo fosse abaixo. Hugo sentiu a minha distração, o meu olhar que fugia dele. Sua pressão no meu pescoço aumentou. A visão começou a perder cor. O som do meu próprio sangue batendo nos ouvidos ficou mais alto que a cacofonia de vozes espectrais que ainda saía dos alto-falantes. Mas eu também tinha uma arma. A verdade. E o disco rígido externo no bolso da minha mochila, que estava pendurada em um gancho perto do notebook. Com um último arranco de força,
Cavei meus dedos na mão que me estrangulava e empurrei, não para libertar meu pescoço, mas para torcer seu pulso. Hugo gritou, um som agudo de surpresa e dor, e sua pegada afrouxou. Foi o suficiente. Girei o corpo, quebrando a trava, e dei uma cotovelada para trás, sentindo o impacto mole contra suas costelas. Ele arfou, perdendo o fôlego, e recuou 2 passos. Não olhei para trás. Meu alvo era o notebook. Pulei sobre a bancada, ignorando o calor que já começava a emanar de algum equipamento superaquecido, e enfiei o cabo USB na porta. A tela acendeu pedindo a senha de administrador. Minhas mãos, trêmulas e sujas, digitaram o que Marina me dissera. O som de cada tecla era um martelo no silêncio súbito que parecia ter caído sobre nós. Foi quando ouvi o clique, um som seco, metálico, infinitamente pequeno e infinitamente significativo. O som do isqueiro sendo riscado. Virei a cabeça. Caio estava do outro lado da poça prateada de solvente, que agora tinha quase 2 metros de diâmetro. O capanga, consciente, vendo o movimento, estava paralisado, olhando para a pequena chama amarela na mão do meu amigo. Caio não hesitou. Não houve drama, nem grito, nem discurso. Ele apenas inclinou a mão e deixou o isqueiro cair. O mundo explodiu em silêncio. Por uma fração de microsegundo. Nada. Então, o ar pareceu se contrair e depois se expandir com violência indescritível. Um sopro forte e profundo, gutural, como o suspiro final de um dragão, encheu o bunker. A poça não pegou fogo. Ela se tornou fogo. Uma parede de chamas laranja e azul eletrizante explodiu do chão até o teto, com um calor que atingiu meu rosto como um soco e arrancou o ar dos meus pulmões. O capanga que estava parado perto da poça foi engolido. Não houve tempo para gritar. Um vulto humanoide de fogo por um instante. Depois apenas uma forma cambaleante e em chamas que caiu e não se moveu mais. A cortina de fogo separou o bunker em 2. De um lado, Caio e eu, perto da janela e dos equipamentos, já começando a pegar fogo. Do outro, Hugo Mendes, agora iluminado pelas chamas dançantes. Seu rosto uma máscara de horror absoluto. Ele não olhava para os homens mortos, nem para nós. Seus olhos, arregalados e reflexivos, como os de um animal noturno, estavam fixos no notebook, no servidor, em suas preciosas máquinas que agora começavam a derreter e estourar. Seu casaco caro fumegava nas bordas. Ele deu um passo em direção ao fogo, um movimento involuntário de pura negação. Não, o grito foi mais um uivo rasgado, o som de um mundo desmoronando. Ele tentou avançar, como se pudesse atravessar as chamas e salvar seus arquivos, mas o calor o empurrou para trás. Vi as chamas pegarem na manga de seu casaco. Ele começou a bater nela, de forma descoordenada, girando, um homem queimando com a própria obsessão. Do sistema de som, alimentado por uma fonte de energia de emergência que não deveria ter sobrevivido, veio um último coro. Não eram mais vozes individuais, era só um som, uma nota única, sustentada e distorcida pelo fogo, que subia em frequência até se tornar um grito agudo e então se desfazer em estática. Era o som de 23 almas se desprendendo de suas prisões de frequência ao mesmo tempo. Um gemido coletivo de alívio final. O calor se tornou insuportável. O ar era como veneno. Caio me puxou pelo braço, suas unidas cavando na minha carne fumegante. Não precisava dizer nada. A porta quebrada era nosso único portal de volta ao mundo dos vivos. Saí primeiro, me contorcendo pelo vão estreito da madeira quebrada, rasgando minha camisa e cortando meu lado. A sensação do ar frio e úmido da noite na serra foi um choque tão violento quanto o fogo. Caio saiu atrás de mim, se jogando para fora, rolando no chão de terra molhada e folhas podres. Não nos levantamos imediatamente. Ficamos deitados ali, a poucos metros da construção, ofegando como peixes fora d'água, nossos pulmões queimando por dentro enquanto o resto do corpo tremia de frio e adrenalina. O bunker, atrás de nós, era agora um forno. Chamas laranjas saíam pela porta, pela qual havíamos escapado, e por rachaduras que se abriam no concreto com estalos secos. A fumaça negra e espessa subia em uma coluna reta contra o céu estrelado, carregando consigo os últimos vestígios do Projeto Eco, das pesquisas do Dr. Costa, das vozes presas e de Marina. Sentei-me, apoiando as costas contra uma árvore. Minhas mãos estavam cortadas e queimadas. O rosto de Caio estava negro de fuligem, exceto por 2 linhas limpas, onde as lágrimas haviam corrido, seja pela fumaça, seja por outra coisa. Ele olhou para mim, depois para a mochila que eu ainda apertava contra o peito, mas infelizmente, o disco rígido
Não consegui salvar. Tínhamos apenas o celular. Ele apenas assentiu. Um aceno de cabeça lento, pesado. Era isso. Estávamos vivos. Enquanto as chamas consumiam o bunker, ouvi pela última vez, não um sussurro, mas um grito amplificado pelos alto-falantes em curto-circuito. Ricardo, corra! A voz dela, clara, urgente, viva. Corremos, deixamos Hugo e seus homens para trás, com o fogo e as vozes que ele tentara aprisionar. Chegamos à delegacia mais próxima como dois fantasmas, fuligem nas rugas da pele, roupas rasgadas e impregnadas com o cheiro ácido de fogo e terror. O celular, envolto em um saco plástico que pegamos num posto de gasolina, parecia pesar 1 tonelada na minha mão. O procedimento foi burocrático. Relatamos tudo, do primeiro e-mail, do aplicativo ao bunker em chamas. Mostramos as gravações do celular do Caio, a imagem tremida de Hugo Mendes confessando seus crimes em frente ao painel de frequências. Os policiais ouviam, anotavam, trocavam olhares. O olhar não era de horror, mas de um cansaço profundo, como se estivéssemos entregando a eles um problema matemático insolúvel, junto com a denúncia. Foram horas de depoimento, separados, perguntas que se repetiam, voltando sempre ao mesmo ponto. E como a senhora Marina, já falecida, teria influenciado um algoritmo? Frequências que prendem consciências. O senhor faz uso de algum medicamento? Onde estão as testemunhas, além do seu amigo? No final, disseram-nos para ir para casa, que um investigador especializado iria analisar o material, que ficássemos à disposição. Nos entregaram um protocolo de ocorrência, um número seco, em um papel que parecia ridiculamente pequeno, para conter tudo o que havíamos vivido. Caio me deixou na porta de casa, um aperto de mão silencioso, um olhar que carregava a mesma perplexidade exausta que eu sentia. A gente se fala, foi tudo o que ele disse, e foi embora. Entrei em casa. O silêncio era absoluto, diferente de tudo. Era o silêncio após a tempestade, carregado de ausências. A ausência das vozes no aplicativo, a ausência das recomendações sinistras, a ausência de Marina, que agora, eu sabia, não estava presa, mas também não estava aqui. Durmo por talvez 14 horas, em coma de exaustão física e mental. Quando acordei, era noite de novo, e havia um envelope branco debaixo da minha porta. Não tinha selo, nem remetente. Dentro, uma única folha de papel de carta caro, e um cartão de visita simples, preto, com um número gravado a seco, sem nome. A menção dizia: Senhor Silva, sua coragem é admirável, sua perda, compreensível. Sua investigação meticulosa. As provas que você entregou às autoridades são curiosas. Serão devidamente arquivadas. O incêndio na serra foi uma tragédia ambiental. O senhor Hugo Mendes sofreu graves queimaduras e está sob custódia médica. Suas alegações fantásticas, infelizmente, não têm corroboração material, além de gravações de áudio de qualidade duvidosa e arquivos digitais facilmente manipuláveis. Recomendamos, no seu próprio interesse e no de seu amigo Caio, que você aproveite esta oportunidade para seguir em frente, curar-se, esquecer. O projeto Eco, como você o chama, nunca existiu. São figuras de sua imaginação, alimentadas pela dor. Às vezes, a sabedoria não está em buscar a verdade, mas em aceitar o repouso que a ignorância proporciona. Que esta seja nossa única e última comunicação. O cartão preto, quando toquei nele, quase me queimou os dedos, não de calor físico, mas da energia de ameaça absoluta que ele carregava. Eram eles, os assinantes, os poderosos por trás de Hugo. Eles não iam deixar que a história verdadeira viesse à tona, porque a história verdadeira era a chave para o futuro que eles estavam construindo. Um futuro onde a morte será um upgrade pago, e a eternidade um serviço de assinatura para a elite. Guardei o cartão e a carta. Não mostrei a ninguém. Não falei com Caio sobre ela. Não naquele momento. Mas já adianto que quando conversamos, ele também recebeu a mesma carta que eu. E é por isso que estou escrevendo isso agora. Não como um desabafo, mas como um registro. Um aviso enterrado no subsolo digital do mundo, esperando que um dia alguém escave e entenda. Porque eles pensam que abafaram tudo, que queimaram as evidências físicas e arquivaram as digitais em algum servidor esquecido, que nos reduziram a 2 lunáticos traumatizados, cuja história é grande demais, esquisita demais para ser acreditada, e por enquanto, eles estão certos. Mas o projeto Eco não era só sobre prender almas em bunkers, era sobre a tecnologia, sobre mapear a consciência, isolar o padrão, transmiti-lo. Hugo falou em robôs,
inconsciências guiando máquinas. E ele não era um gênio solitário. Ele era um gestor, um intermediário para mentes muito mais brilhantes e muito mais ricas. Então eu deixo esta narrativa aqui. Minha loucura documentada. Minha teoria da conspiração. E faço uma previsão. Espere alguns anos, quando a inteligência artificial dar um salto que ninguém consegue explicar direito. Quando surgirem sistemas especialistas com personalidades digitais assustadoramente específicas, que pensam como um grande estrategista morto, ou criam como um artista falecido, ou aconselham como um financista que não está mais entre nós, serão vendidos como maravilhas da engenharia. Algoritmos treinados em dados históricos. Mas alguns de nós saberemos. Saberemos que não são apenas algoritmos. São impressões, consciências cristalizadas no momento da morte, ancoradas em servidores, compradas por quem pode pagar. Quando os robôs com alma se tornarem comuns, quando os ricos começarem a carregar a consciência de seus antepassados em dispositivos portáteis para consultoria, quando a imortalidade digital for anunciada como a grande inovação do século por algum startup obscuro com fundos ilimitados. Lembre-se desta história. Lembre-se de Marina, tentando me avisar através de filmes. Lembre-se do Dr. Costa, preso resolvendo equações. Se lembre daquele bunker na serra e das 23 frequências que não deveriam existir. Eles não pararam. Eles só se tornaram mais cuidadosos, mais digitais e integrados ao sistema. O projeto não está morto. Está dormente, migrando das fitas de rolo para a nuvem, dos bunkers secretos para data centers com aparência inocente. Meu amigo Caio e eu somos as primeiras testemunhas de um crime que ainda está por acontecer em escala global. Um crime contra a própria essência do que significa ser humano, contra o direito fundamental de descansar em paz. Guardem estas palavras. Arquivem-nas. Riam delas agora, se quiserem. Daqui a uns anos, quando o mundo moderno for dominado por fantasmas digitais presos em máquinas, vocês não estarão rindo. Vocês estarão se perguntando quem mais está preso na nuvem. E talvez, procurando por esta história, muito obrigado por me ouvirem, e fique a critério de vocês, acreditarem ou não neste meu relato. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like. Ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.